Olá, crianças! Vamos dar início à nossa aula de ciências, mais uma aula de ciências, com o tema Propriedades da matéria, que é a massa e o volume. Então, crianças, vocês vão abrir o livro de vocês no capítulo 11, na página 132. Diz o seguinte: a matéria tem propriedades. Na escola, você tem contato com muitos materiais de características diferentes, como forma, cor, textura, maciez. Sobre isso, observe a cena abaixo, em que crianças convivem no espaço escolar. Pronto? Observaram? Ou precisa de mais um tempinho? Vamos lá? Tic-tac, tic-tac. Observem aí a cena. Matéria e material. Você já notou o que existe ao nosso redor? Tudo que nos cerca, como o ar, a água da chuva, as partes do corpo de um ser vivo, o sol e as construções, é formado por matéria. Existem diversos tipos de matéria que formam materiais diferentes, como o metal, o vidro e o papel. Os materiais, por sua vez, têm propriedades, isto é, características próprias. Então, por exemplo, aí nós temos a imagem desse pássaro, né? Como é que é o nome? Leiam aí. Araçaribanana é o nome desse pássaro. O corpo do araçaribanana é formado de matéria, assim como a semente que ele come, a árvore onde está e o ar que respira. Então, além dele, tudo que está à volta dele é formado por matéria. Agora vamos entender aqui o uso dos materiais. Ampliar aqui um pouquinho para facilitar a leitura de vocês. Uso dos materiais. Os materiais são usados para produzir diversos objetos do nosso dia a dia. O lápis, por exemplo, é feito de madeira. A parte externa da caneta é feita de plástico. Copos podem ser de metal ou vidro. E blusas podem ser de lã ou algodão. É importante conhecer as propriedades de um material e saber de que maneira ele pode ser usado. Por exemplo, os materiais eles podem ser duros, frágeis, flexíveis, macios, resistentes, rígidos. Então, vamos lá para a sequência. Duros, como o diamante, ou macios, como o algodão. Frágeis, como o vidro, ou resistentes, como o ferro. Flexíveis, como alguns plásticos, ou rígidos, como as rochas. Flexíveis, o plástico, se você pega uma sacola e você puxa aquele plástico, ele estica, né? Ele é flexível, ele tem flexibilidade. Já uma rocha, uma pedra, você vai conseguir fazer igual você puxa o saco e ele estica, ele é flexível? Não, a rocha, ela é de um material rígido. Então, crianças, enquanto está úmido, o barro pode ser modelado. Você pode dar a forma que você quiser para o barro, enquanto ele está úmido, enquanto ele está molhado. E aí você pode fazer diversos objetos. Depois de seco ou cozido, ele se torna rígido, já vai ficar na forma que você deixar. A forma que você deixou é a forma que ele vai ficar. Você já não vai mais poder modelá-lo, porque ele vai estar rígido. A madeira é usada para fabricar móveis e outros objetos, porque é resistente e pode ser cortada em vários formatos. Em geral, o ferro e outros metais são resistentes, duros e podem ser derretidos e usados para fazer tubos e chapas, por exemplo.
Já o vidro é um material transparente e frágil, e o plástico é um material resistente e impermeável. E aí, de letrinha rosa, rosa escuro, nós temos aí a explicação, o significado do que seria impermeável, né? Que não permite a passagem de água, tá vedado, tá? Ele não permite, ele é impermeável. Então, vamos seguir aqui, crianças. Agora vocês vão entender volume e massa. A matéria apresenta duas propriedades importantes, que é o volume e a massa. Ela é composta tanto de volume quanto de massa. Vamos conhecê-las a seguir. A matéria tem volume. Toda matéria ocupa espaço. Isso quer dizer que toda matéria apresenta um volume. Então, espaço, volume. Aquele espaço está totalmente completo com o volume. E imaginem aí um determinado espaço e você preencheu todo de areia, uma caixa, o espaço de uma caixa. Você preencheu todo de areia. Nada mais pode ser colocado ali dentro, só ocupa aquele espaço ali a areia. Então, aquele volume ali ocupou aquele espaço. O volume de um objeto é, portanto, o espaço que ele ocupa. O volume pode ser medido. Uma das unidades de medida usadas para determinar o volume é o litro. Então, o litro, que é uma medida, é representado pelo símbolo L, o L maiúsculo. Toda vez que vocês observarem nas embalagens, o L está simbolizando o litro. Uma das consequências da existência do volume é que duas matérias não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Até quando misturamos açúcar e água, as pequenas partes que compõem cada um desses materiais continuam ocupando cada qual o seu espaço. Então, aqueles pedacinhos de açúcar, eles têm o espaço dele, ele está ocupando o espaço dele, mesmo tão pequeno. Aí, repetindo, as pequenas partes que compõem cada um desses materiais continuam ocupando cada qual o seu espaço. Então, dois não ocupam o mesmo espaço, só um ocupa o espaço, ainda que não possamos ver a olho nu. Matéria tem massa. Vou ampliar aqui um pouquinho para vocês. A matéria tem massa. Toda matéria tem massa. Percebemos isso quando tentamos tirar qualquer objeto de seu lugar. Se não fizermos um esforço, por menor que seja, ele continuará lá. Quanto mais massa um objeto tem, mais difícil é movê-lo. Por exemplo, um morro. Olha o tanto de massa que tem em um morro. Você vai conseguir tirá-lo de lá? Não. Mas se você pega um grão de areia, é menor, né? É pouca massa que tem ali. O grão de areia você vai conseguir deslocar, colocar em outro lugar. E aí você vai fazer um esforço menor. Mas se for vários grãos de areia, você já vai ver que é uma massa bem maior. E aí você vai ter que fazer um esforço maior. E aí embaixo nós temos dois exemplos. Nós temos 3 crianças e 2 bicicletas. Uma criança está levando só ela mesma, a massa do corpo dela. Então, ela vai fazer menos esforço do que o menino, olha, que está até com a boca aberta, porque além da massa do corpo dele, ele está levando o corpo da irmã dele, a massa. Então, tem mais massa. A massa aí é maior. Então, quanto maior a massa, mais esforço ele vai fazer para ter que pedalar. E aí, o outro exemplo, nós temos 2 carrinhos, um amarelo e um azul, só que em um carrinho, o menino está fazendo pouco esforço, porque está puxando o carrinho amarelo que tem só uma criança. Já olha a fisionomia da criança botando
muita força, o menino de calça azul, muita força para puxar o carrinho azul. Por que será que ele está tendo que colocar mais força que o menino de camisa azul? Porque a massa do carrinho com as duas crianças é maior que a massa do carrinho com apenas uma criança. Por isso, é mais difícil puxar o carrinho azul. Assim como medimos o volume, podemos também medir a massa. As unidades de massa mais usadas são o grama e o quilograma. Então, vamos utilizar o mesmo que a gente utilizou lá para o litro. O litro, qual foi o símbolo? Tic-tac, tic-tac, o símbolo L. E para o grama, nós vamos utilizar a letrinha G minúscula. E para o quilograma, qual é o símbolo? O K e o G minúsculo. G para grama, kg para quilograma. Para medir a massa, utiliza-se um aparelho chamado balança. Então, a massa, ela é medida a partir de um aparelho que chamamos balança. Quando você quer se pesar, saber quanto é o seu peso, então lá é a massa. Para medir aquela massa, você vai utilizar a balança. Para você saber o quilo do arroz, você vai utilizar o quê? A balança. Então, esse objeto, esse aparelho que utilizamos para medir a massa, eles são encontrados em locais como farmácias, supermercados e açougues. Então, crianças, a atividade que nós temos para hoje, além de todas essas páginas que nós fizemos a leitura, nós temos uma atividade para ser respondida na página 135. Então, crianças, espero que vocês tenham gostado da nossa leitura, da nossa compreensão. Bons estudos e até a próxima!